Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula de Peta e hoje nós vamos falar um pouquinho mais, né? Vamos aprender mais alguma coisa. Aprendi mais essa, né? Aprendi mais essa também voltado para os estudos de direito penal, processo penal, mais um tema recorrente, um tema interessante, um tema importante. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre concurso de crimes, mais especificamente sobre o crime continuado. Mas antes de falarmos sobre o crime continuado, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o concurso de crimes, né? Então, olha só, quando que nós estaremos diante de uma situação de concurso de crimes? Quando o agente praticar mais de um crime, no mesmo contexto, praticar mais de um crime, né? O concurso de crimes, ele é levado em conta pelo juiz no momento da aplicação da pena. Então, já ali no momento em que o juiz está condenando, né, esse acusado e já está ali procedendo com a dosimetria da pena, então o juiz vai levar em conta, se estiver presente, o concurso de crimes. Nós temos três espécies de concurso de crimes. Nós temos o concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, o concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, e o crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal. Nós vamos falar hoje sobre o crime continuado, né? Previsto aí, como eu já disse, no artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, então olha só, vamos até grifar aqui, né? Crimes da mesma espécie, né? Mediante mais de uma ação ou omissão. E, agora eu vou grifar em vermelhinho, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Parágrafo único, eu vou ler, mas depois eu vou trabalhar também mais para frente ali nos nossos slides. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Bom, vamos lá, vamos entender o crime continuado. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O crime continuado se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e em condições de tempo, lugar e modo de execução que permitam ao juiz entender que os crimes subsequentes são continuação do primeiro. Então, olha só, vamos lá, de cara com a tia Ana aqui. A primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, se a pessoa praticou mais de um crime, né, a primeira coisa que vem em mente é ele deve responder por todos esses crimes, né? E no final das contas, provavelmente haverá uma soma das penas desses crimes praticados por esse condenado, né? Essa é a regra geral, é aquilo que imediatamente vem em mente. E sim, né, nós temos isso é o que a gente chama de concurso material, que está lá no artigo 69 do Código Penal, tá? Só que o legislador, ele achou melhor buscar opções, né, a essa regra da soma das penas, em situações que pudessem melhorar um pouco a situação do agente, que é o que a gente acaba vislumbrando no concurso formal, que está lá no artigo 70, e no crime continuado no artigo 71 do Código Penal. Então, o crime continuado, eu coloquei até para vocês aqui a natureza jurídica, né? Ele é tratado como uma ficção jurídica, né? É uma teoria aí de Francesco Carrara, né? Segundo o qual, apesar de existirem vários crimes, para aplicação da pena são considerados como um único crime. Então, isso é uma benesse, né? Uma situação que beneficia o condenado em situações da prática de vários crimes, né? Crimes da mesma espécie, eu vou falar já para vocês o que é o crime da mesma espécie, ou seja, o mesmo crime, né? Para que a pena desse condenado não fique tão alta quanto ficaria se as penas todas fossem somadas. Eu vou dar um exemplo já e vocês vão compreender melhor. Bom, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre os requisitos. Requisitos para o reconhecimento do crime continuado. Pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Bom,
pluralidade de condutas, né? Não há o que discutir aqui, o artigo é taxativo, ele tem que praticar realmente vários crimes, né? Aí a gente já faz o gancho com o segundo requisito, pluralidade de crimes da mesma espécie, né? O que são crimes da mesma espécie? Ó, para facilitar a sua vida, tá? Existe aí, existe autor que vai trazer outras ideias, né, de outros autores, mas enfim, isso já é pacífico, tranquilo, que são crimes da mesma espécie. O mesmo crime, tá? O mesmo crime, claro, pode ser consumado, pode ser tentado, pode ser simples, qualificado, mas o mesmo crime. Então, por exemplo, furto, 25 furtos, né? Ele pode ter 10 furtos simples, com 2 furtos tentados, com não sei quantos furtos qualificados, enfim, mas é tudo furto. Roubo, vários roubos, tá? Roubo de um jeito, roubo de outro jeito, mas sempre roubo. Então, crimes da mesma espécie significa dizer o mesmo crime. Tudo bem? Muito bem. Condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Nós não estamos falando, né, de uma ideia no sentido de que a gente tem que verificar como uma continuidade, né? Às vezes em aula eu digo, olha, é como se o agente tivesse praticado um crime, gostou, né, tomou gosto, tomou coragem e falou, vou continuar fazendo, né? Vou fazendo uma sequência aí, porque ficou legal, porque foi bacana. Então, numa situação que demonstre, né, condições semelhantes de tempo, não pode haver um hiato muito grande entre uma conduta e outra, tá? Alguns autores vão dizer aí no máximo 30 dias, um mês entre uma conduta e outra, mas isso aí é tudo, na verdade, entendimento doutrinário, não tem nada especificado em lei, né? Condições de lugar, mesma cidade ou cidades próximas, né? E modo de execução, modus operandi, tem que ser semelhante, então tem que ser o mesmo modus operandi, né? Então, esses são os requisitos para o reconhecimento do crime continuado. E aí, antes de falarmos do simples, até voltar aqui, vamos tentar um exemplo, né? Vamos tentar um exemplo para vocês compreenderem bem essa ideia do crime continuado. Olha só, presta atenção. Vamos supor o seguinte, que a pessoa, ela trabalha num estacionamento. Ela trabalha no estacionamento e aí ele resolve, né? Ele é aliciado aí por uma galera aí que vende estepe de carro e ele resolve então furtar veículos dos carros parados nesse estacionamento. E aí o que essa pessoa faz, né? Vamos falar o Tício, né? O grande criminoso da OAB, o Tício. O Tício resolve furtar um estepe por dia e durante 30 dias ele furta um estepe. Então, chega lá um dia, uma EcoSport, ele vai lá e furta o estepe da EcoSport. No dia seguinte, chega lá um iX35, ele furta o estepe do iX35. No outro dia, ele furta o estepe de uma Pajero, enfim, e vai furtando, tá? Todo dia ele furta um estepe. Aí ele é pego, né? Ele passa a responder. Vamos verificar essa situação do Tício, olha só. Se nós verificarmos friamente a situação do Tício, nós vamos dizer que o Tício praticou 30 furtos. E é verdade, ele praticou 30 furtos. Ele furtou 30 estepes, ele praticou um furto por dia. Mas aí a gente vem e dá uma olhadinha com carinho e trabalha junto o artigo 71. Ele praticou 30 furtos, mas vejam, mesmo crime, né? Mesmas condições de tempo, numa sequência aí todo dia, lugar, no seu local de trabalho, no mesmo lugar, e o mesmo modus operandi. Então, dá para a gente pensar que o juiz possa reconhecer aqui o crime continuado? Dá. E aí vamos pensar mais além, vamos pensar na questão da aplicação da pena, olha só. Vamos imaginar o Tício primário, sem nenhum antecedente, né? E numa situação como essa, imaginemos que o juiz fixe a pena mínima do crime de furto para cada um desses furtos. A pena mínima do crime de furto é de 1 ano. Então, se o juiz resolver fixar a pena mínima do crime de furto para cada um desses furtos, Tício será condenado a uma pena, pela regra da soma, né, 30 anos de reclusão por conta do furto, dos 30 furtos aí que ele praticou durante esses 30 dias. Muita coisa, né? Então, vem a figura, né, do crime continuado que vai dizer, olha só, mesmo crime, mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução. Não, vamos aplicar o crime continuado. O crime continuado permite que essa pena fique infinitamente menor. Aí você deve estar pensando, nossa, então quanto pode ficar essa pena? A gente chega lá, espera só um pouquinho. Vamos voltar aqui para o slide e a gente já vai chegar
nessa questão. Olha só, crime continuado simples, qualificado e específico. Aí sim a gente vai trabalhar essa questão da quantidade de pena. Crime continuado simples ocorre quando as penas dos crimes são idênticas. Qualificado quando as penas dos crimes são diferentes. E específico, que é o parágrafo único. Eu vou voltar um pouquinho lá no artigo, né? O que nós temos lá? Vamos aqui no finalzinho do artigo, ó, eu vou até grifar de amarelinho, tá? Olha só. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas. Então, aqui seria o que a gente chama de crime continuado simples, né? Ou a mais grave se diversas, né? O crime continuado, esqueci o termo agora, a segunda espécie, né? E aí o juiz aumenta de 1/6 a 2/3. Então, olha só, no exemplo que eu dei do crime de furto, 30 furtos é o mesmo crime com a mesma pena. Então, como é que o juiz vai entender isso? Ele vai entender como um furto. Então, ele vai pegar a pena de um furto, 1 ano, que é o cara primário, sem antecedentes, taranã, regra lá da dosimetria de pena, o tício vai ser considerado, então, vai ser condenado a 1 ano por um furto. E aí, o juiz aumenta essa pena de 1 ano em razão dos outros 29, reconhecendo o crime continuado. Então, esse aumento pode chegar até 2/3. Pode ser que o juiz aplique 2/3 por conta de serem outros 29 furtos. Mas aí essa pena, meus amores, ela não vai chegar a 2 anos. Olha só a diferença, né? De 30 anos, o tício pode, então, sendo reconhecido o crime continuado, né? O tício pode ser condenado a 2 anos. Por isso que a gente fala que é uma ficção jurídica que visa beneficiar o condenado, tá bom? O crime específico ele está previsto lá no parágrafo único, que ele fala em crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se você tiver, por exemplo, uma situação de roubo, né? O roubo que requer o uso da violência ou da grave ameaça. Vários roubos praticados contra várias vítimas. Exemplo, né? Assalto a condomínio, onde os bandidos entram, né? Bandidos não, né? A gente não vai usar esse termo como advogado de defesa, né? Os autores, né? Entram, os agentes entram no prédio e aí eles vão assaltando vários andares, né? Várias vítimas diferentes. Isso pressupõe uma situação mais grave, né? Com uso de violência ou grave ameaça. Não impede o reconhecimento do crime continuado, mas demonstra uma situação um pouco mais grave. Então, neste caso, a gente vai falar nessa situação específica do parágrafo único, onde o juiz pode reconhecer o crime continuado, mas aí, ao invés de ele pegar a pena de um crime e aumentar de 1/6 a 2/3, ele vai pegar a pena de um crime e ele pode até triplicar essa pena de um crime. Então, ele considera um roubo, por exemplo, chega lá num X de pena, né, 10 anos, ele pode até triplicar essa pena, reconhecendo esse tipo de crime continuado. Então, inclusive os crimes mais graves, né, eles permitem o reconhecimento do crime continuado, só que aí com um sistema um pouquinho diferente do caput do artigo 71. Legal? Muito bem. Pus uma observação aqui, concurso benéfico, artigo 71, parágrafo único, parte final e artigo 70. O que significa isso? O juiz, na hora da dosimetria da pena, se ele verificar que o reconhecimento do crime continuado vai deixar a pena mais alta do que ela ficaria se ele aplicasse o concurso material, aí ele pode desprezar o crime continuado e aplicar o concurso material. Então, veja, o juiz tem que buscar sempre o que for melhor para esse condenado, buscar sempre a melhor situação para esse condenado. Concordo, não concordo? Acho legal, não acho? Não vem ao caso discutir isso agora, meus queridos. O que nos importa é entender o conteúdo do artigo. Muito bem. Bom, conflito de leis penais no tempo, súmula 711 do STF. O que diz a súmula 711 do STF? Deixa eu ler para vocês aqui o conteúdo, olha só. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, nós podemos ter uma situação em que durante a vigência desse crime continuado ocorra uma mudança legislativa e entre em vigor uma lei que pode ser até uma lei mais grave, né? Neste caso, essa lei mais grave pode ser aplicada ao crime continuado? Pode, a súmula 711 permite, né, que essa lei seja
aplicada, tudo bem? Grifa essa súmula no teu código, é importante, guarda o conteúdo dela. E pra gente fechar, diferença entre crime continuado e crime habitual, porque vocês sempre confundem, tanto o crime continuado com o crime habitual, quanto o crime continuado com o crime permanente. Então vamos lá, vamos começar pela diferença entre o crime continuado e o crime habitual. O que é o crime habitual, gente? O crime habitual, eu vou dar já o exemplo para vocês, que seria o exemplo que eu anotei aqui, o exercício ilegal da medicina, tá? Como o próprio nome diz, o crime habitual, para se considerar consumado, ele requer a habitualidade por parte do agente. Então, o agente ele tem que praticar com habitualidade aquela conduta. Se ele praticar uma vez só, a conduta considerada isoladamente, ela vai ser considerada um indiferente penal. O que vai ser levado em conta é a prática reiterada daquela conduta para que o crime seja considerado consumado, tá? Vamos pegar o exemplo do furto? Se eu praticar um furto, é um indiferente penal? Não, não é. Então, se eu praticar um furto, esse furto será considerado. Se eu praticar 30 furtos, eles também serão considerados, mas aí eu posso buscar o reconhecimento da continuidade delitiva. Então, essa é a diferença entre o crime continuado e o crime habitual. Legal? Muito bem. E o crime permanente, hein? Ó, botei até a mão na cintura aqui. E o crime permanente, que vocês sempre confundem. Eu vou até ficar aqui, ó, de cara com a tia Ana. Crime permanente e crime continuado, vocês sempre confundem. Presta atenção, ó. Crime continuado tem a ver com aplicação de pena, tá? O juiz verifica isso que nós já vimos aqui, situação do mesmo crime, mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, para a pena ficar menor, tá? Para melhorar a situação do condenado. Crime permanente é assunto ligado à consumação. Tá? Ele está ligado ali ao momento consumativo do crime. É aquele crime cuja consumação se prolonga no tempo. Exemplo clássico que a gente usa aqui é o sequestro. O sequestro é um crime permanente porque a sua consumação se prolonga. Eu tenho um crime só, uma situação só, o sequestro. Mas enquanto a vítima estiver sequestrada, este crime está se consumando. E aí, claro, gera vários efeitos, mas a gente discute isso no outro Aprendi Mais Essa, tá? Mas essa é a grande diferença. Crime permanente, o assunto é consumação, momento consumativo, as reverberações disso com relação à prisão. Outro assunto, não confunde. Crime continuado é uma ficção jurídica prevista pelo legislador que permite que a pena do condenado fique menor. Então, ele é considerado no momento da dosimetria da pena, tá bom? Tenho certeza que você não vai mais confundir, que você não vai mais errar essa questão relacionada ao crime continuado e também essa diferença entre o crime continuado e o crime permanente, ok? É isso aí. Força nos estudos, firme, estude bastante direito penal e processo penal, que é uma disciplina além de gostosa e importante, e a gente se vê no próximo Aprendi Mais Essa, ok? Tchau, tchau!